você tem todo esse trabalho de energia, todo o trabalho de terapia, porém, tá flertando com a Quimbanda. Sim. Lá na Quimbanda, você já deve saber, obviamente, Sim. você não vai encontrar muitos amores com relação a isso. Como é que você vai manter a sua vida em relação à energia, esse papo energético, esse papo que trabalha bastante com isso em relação à pessoa, com a Quimbanda, que é uma coisa muito mais densa e muito mais pegada? Eu sei que qualquer pessoa de qualquer religião pode se juntar ao culto de Quimbanda, mas pelo que eu entendi, você faz a aula com o Copini, e pro Copini não é culto, é religião. Sim, então. Olha só, eu tenho uma espiritualidade desde criança. Então, a Aninha, ela já conversou com o meu Exu. Então, assim, eu passei, o Felipe, por algumas religiões. Sim. Né? E eu acho que o que é importante é você entrar numa religião sabendo exatamente o que você pode pedir, o que ela vai te oferecer. Então, essa coisa gratiluz não é comigo. Eu também faço magia. A única questão é que a magia, para mim, a pessoa precisa estar muito certa do que ela está pedindo ou de como ela está trabalhando a magia. Sim. Ponto. Agora, sobre a Quimbanda, eu trabalho com Exu e Pombogira. Por exemplo, no Candomblé tem toda aquela ritualística e tudo mais que não me atrai, porque não é o tipo de espiritualidade que eu tenho afinidade. Certo. A Umbanda, para mim, pelo menos no terreiro que eu vou, ela é muito cristã. Mas você tem a opção de tudo que não seja talvez tão cristão. Pode, mas eles ainda têm, tá tudo ali, né? Muito associado ao sincretismo. A Quimbanda, ela, para mim, e eu estou estudando justamente por isso, é para isso que serve o curso, né? Para que a gente entenda mais profundamente como funciona com a Casa de Pantera. A gente está sendo bem específico sobre onde eu estou, para ver se eu quero aquilo ou não e para ver se eles também querem, né, uma pessoa como eu lá dentro. A única coisa que eu sei é que, por tudo que eu tenho estudado, é uma coisa que está muito próxima àquilo que eu tenho buscado para mim. E eu acho que ainda tem ali alguns meses pra gente decidir. Certo, não, lógico, né? Com certeza. É que eu tô trabalhando... Você tá falando o quê? Da magia não, em si? Não em si. Eu tô falando em relação a realmente esse trabalho mais energético, mais com esse trabalho, vamos supor, do divórcio energético. Sim. Tudo isso que inclui. Porque dentro da Quimbanda, você não vai encontrar muito divórcio energético, tá ligado? Não, você vai encontrar vingança. Então, assim... não necessariamente, né? Mas você vai encontrar... Você vai resolver a questão de seu divórcio energético de uma maneira diferente. É isso que eu posso dizer. E tudo bem. Ótimo. Outra dúvida. Você disse que a sua... Não sei se foi sua Pombagira ou foi Padilha que pediu um assentamento. Isso. Foi isso. E ela te pediu um assentamento o quê? De Quimbanda? Então, vamos lá. Eu comecei a trabalhar com magia... Na verdade, assim, olha. Eu comecei a ler cartas... né, com grávida. Tá. Eu tinha um pai de santo que cuidava de mim. Bem delicado, né? O cara quase caiu, velho. De novo. Já pensou se ele cai no meio? Não seria a primeira. Já caiu já. Não caí. Quase caiu. Você já caiu uma vez. Eu já caí, verdade. Então, assim, eu comecei a ler cartas. Então, eu tinha o pai Guilherme que cuidava de mim como uma consulente, né? Como uma filha, enfim. Não sei se como uma filha, porque filha tem que ser iniciada. Como uma consulente. Legal. Então, eu ia, consultava com ele os búzios, fazia os ebós. E fui me afinizando com o Exu dele, que é o seu Tiriri. Quando eu fiquei... E nisso, eu já estudava... os oráculos, eu já... Já era coisa que despertava a sua atenção ali. E aí,
quando eu engravidei, eu falei, eu perdi o trabalho, eu fui mandada embora grávida com 3 meses de gravidez. E era pandemia. Então, imagina ficar em casa grávida. Meu, que loucura, né? Pô, é da mal desempregada. Desempregada, pô. Não aí eu fazer. Fui um dia falar com o seu Tiriri, outros assuntos, e pedi se eu podia abrir a página do Instagram. Aí ele falou, mas você quer trabalhar com isso? E, resumo da ópera. Ele falou, então, é isso que você quer? Vai, que eu vou abrir os caminhos para você e tudo mais. Eu tive outras experiências muito boas com o candomblé. Bom, enfim. Quis me iniciar? Não. Fui embora, porque para mim o candomblé não é meu lugar. Tá. Então eu tenho muita consciência disso. Você falou do assentamento. Mesmo assim, eu já tinha minha padilha e já fiz oferendas. Tudo que ela me pedia, eu fazia. E depois que eu comecei a ler as cartas, isso começou a ficar mais intenso, essa comunicação, essa proximidade. E aí, a primeira vez, ela me intuiu um jogo, que é o jogo de Dona Maria Padilha, que eu tenho lá como uma das opções para os meus consulentes pedirem, né? Comprarem, enfim. E ela é um jogo totalmente intuitivo. Neste jogo só se fala o nome. E tudo vem, não tem pergunta, nada. Tem todos os direcionamentos dentro desse jogo. São quantas cartas você tira mais ou menos nesse jogo? Todo o baralho dela. Todo o baralho. Você meio que monta uma história ali. Eu monto uma história. Então eu abro 6 cartas, 6 vezes, porque são 36 cartas. E depois eu abro 7 cartas 3 vezes. Então é um jogo bem complexo. E ali não se fala nada, você ouve. Tá. Ouve o que ela tem para dizer. Então, eu fiquei 1 ano e 8 meses jogando com o conhecimento que todo mundo pode ter. Estudando, fazendo curso, lendo livro. Só que dava muito certo, porque o tempo todo eu tava... Gente, mas olha aqui, isso aqui tem muito a ver... Você tem vamos lá pensar nisso, do seu pai. Como é a relação com seu pai e com a sua mãe? Bom, as pessoas começaram a me indicar. A história dentro do Evolua é a seguinte. Nos primeiros 9 meses, eu comecei a pagar as contas da minha casa. Quando eu quando a Cora nasceu e eu vim para São Paulo, essa chave vira e eu começo a pagar aluguel, babá e todo com o tarô. Com 8 meses da Cora, eu recebi uma proposta para trabalhar numa grande marca como diretora criativa e aceitei e comecei a fazer as duas coisas. Conciliou ali. Quase morri e uma hora eu entendi que eu precisava fazer uma escolha. E aí, quando eu fui consultar os oráculos, em resumo, estava dito assim: se você quiser fazer essa escolha, agora é o momento. Então faça. Nos primeiros 3 meses, bateu. Eu tirei tive o meu primeiro faturamento exatamente do valor do salário que eu tinha largado. Caraca. Aí você falou, é a resposta. A resposta já foi dada no dia que eu fiz a escolha. Porque eu tava muito cansada. Pra você foi difícil a escolha? Não. Foi de boa. Você falou, isso que eu quero. Se uma marca hoje me ofereceu o triplo do que eu ganho, eu não vou. Pra mim tá decidido o que eu vou fazer já faz tempo, né? E aí, com 6 meses que eu tinha largado a moda, eu tive um sonho com Dona Figueira, que nunca tinha se apresentado. Eu acordei e escrevi uma lista de coisas e fiz desenhos. Como eu fazia na moda, eu desenhava os rituais que eu ia fazer. Caraca, legal. A Aninha mandava pra ela falava assim, mas parece... Você assustou? Pode falar. Mas parece desenho de moda, ela falava. Então eu desenhava igualzinho, eu fazia uma coleção. Aqui vai X velas e tal. E aí eu mostrava pro Gui, meu pai de santo. Ele falava, nossa, mas como assim? E ele falava, corrige isso, faz isso, tal. Enfim, então foi me dada a primeira magia ali. O que acontece, Felipe? Eu vou responder a tua pergunta. Chegou um ponto que Padilha falou, não dá mais pra você andar livrona aí, gata. Porque é muita gente
Vocês trabalham com internet e tudo mais, você sabe. É um portal que abre e nunca mais fecha. E graças a Deus, tem crescido, né? Tanto que depois que eu fiz a magia, que eu inseri a magia dentro dos meus trabalhos, eu só tenho crescido. E os feedbacks são muito bons. Mas agora, a minha Padilha, ela quer um assentamento. Não tem como você dar tanta energia e receber tanta energia e não ter um lugar para você descarregar e se reconectar e se recarregar. E por isso eu escolhi a Quimbanda. Quando você descobriu a Quimbanda? Há 2 anos atrás, eu fui num jogo de oráculo e eles falaram que eu precisava raspar a cabeça. E eu falei que eu ainda não estava pronta para tomar uma decisão. Era pra Candomblé? Pra Candomblé. Depois, eu fui pra Umbanda. E quando eu cheguei lá, parecia que eu tava na missa. Eu falei, não é meu lugar. Resumo da ópera, tá? Eu não tô desrespeitando nem nada disso. Eu só estou dizendo que serve ou não pra mim. Não servia, pô. Normal. E aí, chegou a Quimbanda. Eu comecei a pesquisar. E eu falei, cara, é isso, né? Porque pra mim, Felipe... Eu não preciso... Gente, eu não tô dizendo sobre todo mundo. Eu tô falando sobre mim. Eu, Luana, só preciso dos meus Exus. Ponto. Ah, mas lá tem... Não sei. Eu, Luana, na minha mesa, nunca ninguém além de Dona Maria Padilha e de Seu Tiriri se apresentaram, intuíram. Figueira, claro. Pode ser que chegue lá... nos oráculos e eles não vão pra Quimbanda, aí vai ser outro. Não tem caminho e tal. Tá tudo bem. Eu preciso hoje, pelo que eu entendi da minha espiritualidade, é que eu preciso dar esse próximo passo. Ou seja, o primeiro passo foi ler a carta, depois veio a intuição com a minha pombogira, depois eu tive as primeiras magias, que são as mais simples que eu faço, de limpeza, adoçamento, abertura de caminho financeiro e empoderamento. São esses 3 trabalhos que eu faço. E agora eu estou pronta para dar o próximo passo. Certo. Só que não posso mais dar esses passos sozinhos. Eu preciso de um mestre. Eu preciso de um sacerdote. Não dá para eu fazer as coisas loucona do Brás. Não dá. Então, por isso eu... Entendi. Por isso você procurou ali estudar sobre. É porque assim, qual que era a minha dúvida? A Quimbanda, ela já tem um tempo que existe. Sim. Né? Mas ela não era tão popular. Sim. E hoje em dia ela vem se tornando muito popular, né? Pela disseminação nas redes sociais. Sim. E por aí vai. A pessoa quer entender o que é, porque, porra, a pessoa tá acostumada com a Umbanda, mas o que é a Quimbanda? Aí vai ver que a Quimbanda... À primeira vista, o pessoal já vê como magia negativa, sim, alguma coisa do tipo. O que não é... Não é. A Quimbanda não se resume a isso. A gente já cansou de falar sobre isso aqui, não vou ficar falando. Reforçando, né? Gente, façam uma maratona no canal e vocês já vão entender, né, o que é Quimbanda. Tem Quimbanda até... Tem Quimbanda de tudo aí. Com certeza, né, Gui? Eu vou tomar uma aí, mano. Não sou muito disso, não. No copo, pega um copo lá. Então... Disfarça aqui, ó, igual aquele vinho, né? A pova vinho logo de manhã. Aí... Sobre a Quimbanda, porque é o seguinte, qual que era a minha dúvida? Porque você falou que aí a sua pombagira pediu um assentamento e tal. Sim. E a minha dúvida, ela não remete a você em si, mas remete num geral. Por que um pouco mais antigamente, sei lá, 5, 10 anos atrás, as pombagiras, os Exus não pediam um assentamento na Quimbanda? Agora se pede. Ela não pediu na Quimbanda, ela pediu pra eu ir buscar um lugar. Não, eu tô falando de você especificamente. Ah, tá, é verdade, você acabou de dizer. Contextualizar a situação. E aí, muitas das vezes, eu acho que é mais da pessoa, do médium, do que de fato do espírito. Porque o espírito não conhecia quem manda? Então. Porra, sabe? Aí ele começa a conhecer a partir da hora que você conhece. Beleza, muito provavelmente na época dos Exus, das pombagiras ali que estão ali guiando, né? É que talvez o nome Quimbanda foi inventado pelo homem mesmo, né? Lógico, sim. É algo mais recente, de fato. Né? A Quimbanda, ela de fato, ela não popularizou. Não, ela se popularizou bem recente, pra falar a verdade. Mas a Quimbanda em si não é a gente não pode considerar o culto, não tô nem falando da religião, ou até como Copini enxerga, mas ela como
vamos dizer, fixado como quimbanda, eu acho que não deve ter 100 anos. Com certeza não deve ter isso. Então, assim, a minha dúvida era justamente sobre isso. Os Exus, as pombagiras não tinham essa noção antigamente. Ou quando eram encarnados. Do que se tratava. Não. É lógico que poderiam ser bruxos, feiticeiros do caralho. E aí eles vão achar um caminho justamente onde seja realmente que seja opositor a tudo que a gente é meio que enfiado goela abaixo pela sociedade desde quando a gente nasce. Exato. Mas tem muita gente que fala, não, eu fui orientado pelo meu espírito a ir para a quimbanda. Não foi assim que aconteceu. Tipo, porra, teu espírito ficou sabendo de quimbanda. Eu acho que ela quer ir pra quimbanda e aí ela fala, ó... Água, se hidratem. Igual aquele moço lá do Beba Muita Água, que é o que faz a leitura, né? Falou também. Bom, como eu entendo a minha ancestralidade, por que esse caminho... Por que eu fui para esse caminho? Minha irmã trabalha no banco, a Sofia é dentista, minha mãe é advogada. Quem é macumbeiro na minha família? Ninguém. E por que eu comecei a questionar o cristianismo com... Sei lá. Assim que eu tive consciência dessa questão de... Tipo, isso é muito estranho. A minha mãe conta... E eu já tentei buscar isso... A minha mãe conta, e eu já tentei buscar isso... Que o meu avô... paterno... Ele fazia magia. Uhum. E a avó, a mãe dele, a minha bisa, então, também. E lá, naquela época, eu me lembro muito bem na fazenda, eles eram benzedeiros. Ia lá no matinho, juntava um tantinho de mato e benzia as pessoas. Eu me lembro que quando eu morei com a minha avó, qualquer dor que a gente sentia, ela falava, vamos lá. E a gente ia lá no mato, pegava e fazia um chá. Uhum. Quando eu comecei a estudar o porquê disso comigo, eu entendi que eu sou nada mais, nada menos do que de uma linhagem de feiticeiros ali do mato. Uhum. A minha pombogira, o meu Exu, enfim, nunca pediram nada pra mim. No sentido de, olha, eu quero que você, sei lá, vai pro candomblé, vai pra Umbanda. Nunca me pediram nada. E quem escolheu trabalhar fui eu pedir autorização. Sim. Eu tinha uma carreira, eu tinha uma história. Uhum. Então, no momento que você começa a pedir tanta essa energia, você precisa dar de volta. Você precisa estar em equilíbrio, porque senão você começa a ferrar com a vida dos outros também. E com a sua própria. Né? Então, nesse momento que eu entendo que eu não quero aquele tanto de coisa. Eu só quero dar para minha pombogira o que ela precisa para estar bem e eu também. Sim. Porque não está bem que ela não precisa de mim, eu que preciso dela, mas a gente está trabalhando juntas. Então, o que a senhora precisa para a gente continuar? Porque tá muito bom, é isso que eu quero. Eu preciso de um assentamento. Agora vai procurar. Meu filho, eu rodei, hein? Eu rodei. Foi difícil. E eu posso ser muito sincera, assim, a quimbanda ou o candomblé, ou menos a Umbanda. A Umbanda pra mim não ia rolar, porque não tem... assim, é chover no molhado de uma coisa que eu não quero. Sim. Né? Mas ou seria o candomblé, ou seria a quimbanda. Não teria outro lugar pra, tem outro pra caminho eu ir. ali. Não, justamente porque tudo que eu contei agora antes daqui, né? E por mais que você se iniciasse no candomblé, você acha que o seu caminho ali poderia... porque eu não tenho afinidade com outras entidades que são cultuadas ali. Sim, sim. Eu não tenho essa... Eu acho lindo, mas não é o que combina, não combina comigo. Não combina. Então, pode ser também que eu não me inicie com o Danilo. E tá tudo certo também. Né? Eu já fiz jogo de oráculo com o pessoal da Casa Marabô, me falaram que tinha tudo, mas assim, eu ainda não sentia que era aquilo.
Então, assim, gente, eu tô na minha busca e eu tô tranquilona. Eu não tenho pressa. Se não for lá, vai ser em outro lugar. Se não for desse jeito, vai ser de outro. Pra mim, eu tô ali pra aprender. Uma hora vai ser. É viver a experiência de cada momento. Ô, Felipão, Vamos falar mais do colaborador? Você vai falar mais de colaborador? Antes de eu falar do sorteio, eu vou pedir pra Lua, pra ela passar as redes sociais dela. Que o pessoal tá perguntando se ela tem canal no YouTube. Não tenho. Mas tem Instagram. Tenho. Pode falar seu Instagram aí. @tarô com T no final, Evolua.